Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que comenta os assuntos mais interessantes do estado de São Paulo. Pois bem, estamos aqui na rodovia Castelo Branco, sentido interior, nas proximidades de Alphaville. As pessoas conhecem bem esse nome. Alphaville é sinônimo de luxo, prestígio, dentre outros adjetivos nobres. Mas o motivo de fazer esse vídeo se deve a uma matéria que eu li no portal Seu Dinheiro que é bastante relevante. Esta matéria tem como título: As empresas estão abandonando Alphaville? Escritórios enfrentam vacância histórica na região e afetam dividendos de fundos imobiliários. Como eu disse anteriormente, Alphaville é um endereço de prestígio que reúne tanto imóveis residenciais quanto empresas. Na franja mais próxima à rodovia, temos muitas empresas que se instalaram ali a partir dos anos 70. A questão é a seguinte: hoje, muitas lajes corporativas de Alphaville estão vazias e há poucos interessados em alugar estas lajes, ou o interesse é menor por conta da competição de outros lugares. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes nos minutos subsequentes. Para quem não conhece a região, Alphaville é um bairro planejado localizado entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. A ideia adveio de dois engenheiros que adquiriram um terreno nesta região em 1973. São eles os sócios Yojiro Takaoka e Renato Albuquerque. Naquele dado momento histórico, o prefeito de Barueri, Guilherme Guglielmo, queria que empresas se instalassem ali na sua cidade. Os empreendedores Yojiro Takaoka e Renato Albuquerque, por sua vez, compraram a ideia e criaram um empreendimento focado em indústrias não poluentes. E este empreendimento se deu no momento em que muitas empresas procuravam lugares onde os imóveis seriam mais baratos em relação àqueles localizados no centro de São Paulo ou nas regiões como a Avenida Paulista. Muitas empresas aprovaram a ideia e uma delas foi a Hewlett Packard, HP. Esta empresa se instalou ali em 1975 e outras seguiram o mesmo rumo. E hoje temos muitos escritórios ali de empresas renomadas. A questão é a seguinte: Alphaville é conhecida por ter uma taxa de desocupação de escritórios de alto padrão mais alta em relação à cidade de São Paulo. Contudo, após a pandemia, esse problema se intensificou. Segundo um levantamento feito pelo próprio portal Seu Dinheiro, essa taxa até o quarto trimestre de 2019 era de 24,23%. Neste momento, e esta matéria é de outubro, a taxa no terceiro trimestre desse ano chegou a 33,31% de vacância. Ou seja, 1/3 dos imóveis corporativos não tem inquilinos. E o preço médio do metro quadrado das locações ainda está abaixo dos preços que vigoravam antes da pandemia. Então, são dados preocupantes, na minha opinião. Uma vez que, quando não há interessados em procurar o seu imóvel, você tem pouca margem de barganha. Você fica refém do seu cliente. E a questão é a seguinte: ao passo que Alphaville Empresarial tem um agravamento na questão dos aluguéis, outras regiões de São Paulo possuem uma taxa de vacância bem menor e esta taxa de vacância tem decaído. É o caso da região da Avenida Faria Lima. Segundo este mesmo levantamento, a taxa de vacância, que era de 12,35% no auge da pandemia, baixou para 5,2% no segundo trimestre desse ano. Então, há mais interessados em ficar nesta área. E aí, eu me utilizo das palavras de um entrevistado, que no caso é o sócio-diretor da área de Real Estate da Interinvest, e ele falou o seguinte: os interessados vão procurar as áreas nobres de São Paulo
E pouco a pouco o mercado se expande para outras regiões menos aquecidas da cidade. Aí ele citou como exemplo as avenidas Shukri Zaidan e a Avenida Rebouças. E ele fala que Alphaville é um ótimo empreendimento residencial, mas o lugar deixa de ser um endereço óbvio para os escritórios, pois as empresas acabam priorizando a cidade de São Paulo. E por que as empresas estariam menos interessadas em Alphaville? O ponto principal é a questão da infraestrutura. Se você anda pela rodovia Castelo Branco, você sabe muito bem que o trânsito é uma constante nesta região e você leva bastante tempo para chegar a Alphaville. O trânsito carregado, aliado à falta de um transporte público eficiente, são alvo de críticas para muitos. Especialmente nos horários de pico, temos um grande fluxo de pessoas que circulam por aí. E isto acaba sendo motivo de estresse para aqueles que precisam se deslocar até Alphaville ou que necessitam sair de Alphaville em direção à capital paulista. Neste momento, existe um processo de expansão da rodovia Castelo Branco, nas imediações de Alphaville. E, inclusive, as obras acabam contribuindo para um maior trânsito ali. Há também o plano de se construir um metrô que conecte Alphaville a São Paulo e ao ABC Paulista. Contudo, a vinda de um metrô nessa região é algo que será realizada no longo prazo. Isto não é para agora. Quanto ao trânsito, trata-se de algo constante e cuja solução é bastante difícil. E o efeito disso é a preferência das empresas por lugares com maiores opções de transporte público ou uma região que receba os veículos automotores de uma melhor maneira. Estes elementos que eu estou comentando neste vídeo parecem ter um efeito limitado para a maioria das pessoas. Contudo, isto não é o caso. Ocorre que muitas destas lajes corporativas que se encontram em Alphaville são componentes de fundos imobiliários. E sabemos que muitas pessoas investem em fundos imobiliários. E há muitos fundos importantes que possuem exposição a Alphaville e não estão recebendo os proventos que esperariam. E aí eu cito os fundos citados nessa reportagem como o FI Rio Negro RNG 011 e também um fundo imobiliário da XP PR11. No que tange aos fundos imobiliários expostos a Alphaville, há um certo desânimo perante certos investidores, pois algumas dessas lajes corporativas acabam tendo pouca probabilidade de conversão, isto é, não existe o devido interesse por estas lajes e o fundo deixa de receber recursos para pagar aos seus investidores. Tudo isto prejudica as receitas dos fundos imobiliários, ou seja, o investidor não tem aquele retorno que ele esperava. Inclusive, o Fundo Rio Negro, que eu citei agora há pouco, vai propor um serviço de transporte de vans que fique disponível nos horários de pico para facilitar o deslocamento dos usuários, da laje corporativa até as estações de trem ou metrô mais próximas. Outro ponto também é o fato de que o fundo da XP Properties, que eu citei agora há pouco, o XP PR11, chegou a cortar o pagamento dos proventos em mais de 66% neste ano, podendo até zerar a distribuição no ano de 2024. E como os fundos imobiliários são produtos financeiros lastreados em um imóvel físico, o imóvel físico possui custos fixos mensais. Se este imóvel não é alugado por alguém, os custos não são cobertos pela receita gerada, logo o retorno pode ser negativo nesta situação. E, logicamente, para aquelas pessoas que se preocupam com seu dinheiro, isto não é nada interessante. Em resumo, as cotas de fundos imobiliários acabam sendo penalizadas pela falta de interessados. Isto é uma questão que demanda bastante análise e a melhoria deste cenário vai depender do interesse do mercado. Veremos como a situação vai se desenrolar no curso dos próximos anos. Bom, meus caros, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Por favor, deixe o seu like e considere se inscrever no meu canal caso este conteúdo tenha sido relevante. O seu engajamento é vital para a manutenção das atividades deste canal.
Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais, tchau!